Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Então, continuando a disciplina de Gestão Logística, Administração de Estoques 2. A gente já viu na Administração de Estoques 1, no primeiro jogo de slides, que foi dado nas aulas anteriores, sobre avaliação de estoque e sobre previsão de demanda. Então, a avaliação de estoque através de duas metodologias, né, o retorno de capital e o giro de estoque e avaliação da demanda através do método do último período, da média aritmética, da média ponderada, né? E do método da suavização exponencial. E dos mínimos quadrados que eu falei para vocês, tá certo? Então agora a gente vai continuar na administração de estoques e vocês vão ver o método do mínimo e máximo, que é um dos mais utilizados, né? Existem outros, mas esse é o mais comum, é o feijão com arroz da administração de materiais. Bom, a gente continua no livro do Pozo, né? Administração de recursos materiais e patrimoniais, uma abordagem logística, e eu peguei outros conteúdos para estar agregando junto com o conteúdo do Pozo, mas a base está no Pozo. Então, se vocês lerem, vocês vão conseguir evoluir, né? Vocês vão identificar o material e vão conseguir pegar um pouquinho dele. Talvez eu tenha ido um pouquinho além ainda da forma como o Pozo tratou, porque ele trata os conteúdos de uma maneira um pouco simplificada. Bom, qual é o nível de estoque? Qual nível de estoque é o mais econômico para a empresa? Bom, nós vimos na aula anterior, né, que o estoque ele tem um custo. E você não ter o produto, também existe o custo do não atendimento do serviço, né? Então, você tem um estoque muito amplo, você vai ter que pagar a área, o seguro, você vai ter que ter a vigia, você vai ter que ter o pessoal de almoxarifado, a limpeza, energia elétrica, você vai ter o custo da possibilidade da perda, da obsolescência do material, além do material ele tá imobilizado, né? Aquele capital ele está aplicado. Consequentemente, você deixa de estar ganhando os juros que você poderia estar ganhando em cima daquele capital se não estivesse imobilizado. Por outro lado, se você não tem o estoque, você deixa de ganhar. Você não atende o seu cliente, você tem uma falha ali que pode ser muito mais do que aquele lucro específico, né? O cliente ele pode procurar os seus concorrentes para ter as suas necessidades atendidas e você pode estar perdendo um cliente. Portanto, o estoque ele não pode nem ser muito grande a ponto dos custos eles inviabilizarem o seu negócio e nem ser muito pequeno ao custo de você não conseguir atender a sua demanda. Quanto maior o estoque, menor o custo do pedido e o custo da falta. Entretanto, maiores são os custos de armazenagem. Outro custo relevante que nós vimos, né, é o custo do pedido. Você ter poucos pedidos, você tem uma estrutura administrativa muito menor e mais enxuta para estar atendendo. Por outro lado, você atender muitos pedidos, né? Você ter que fazer ou você atender muitos pedidos, acaba aumentando os custos, né? Então, de um lado, o custo do pedido e o custo da falta, eles empurram você para aumentar os níveis de estoque. E por outro lado, o custo da armazenagem ele empurra você a diminuir o custo, a ter o mínimo de produto em estoque possível, né? Então daí que nasce um ponto ótimo, que é um ponto onde você consegue consorciar, é, ter custos gerenciáveis, né? Ter produtos suficientes para ter um nível de atendimento satisfatório e, por outro lado, não ter um custo muito elevado de armazenagem. Bom, um dos métodos mais utilizados é o método do mínimo e do máximo, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Bom, cada produto do estoque ele vai receber no mínimo quatro informações, né?
que é o estoque mínimo que a organização deseja manter daquele determinado item, o ponto de pedido de compra, que é o momento em que o material ele vai ser comprado para reposição, o tempo de ressuprimento do material e o lote de compra, que é a quantidade que deve ser comprada desse material. Então, o estoque mínimo mais lote de compra é igual a estoque máximo. A gente vai ver um pouquinho mais adiante como que são calculados alguns desses valores, eles são estabelecidos por política da empresa, da organização, em relação à gestão de estoque, e outros têm algumas fórmulas, algumas para orientar, para ajudar, tá certo? Mas em última instância é a política da empresa que deve determinar. Bom, a gente chama esse gráficozinho, que ele demonstra uma metodologia do mínimo e máximo, como o serrote, né? O gráfico de serrote. Então aqui a gente pode ver, ó, que no eixo X, no eixo horizontal, a gente tem o tempo. E no eixo Y a gente tem a quantidade. Então, ó, ele começa aqui do 150. Conforme vai passando o tempo, ele vai consumindo o produto até chegar a um novo lote que vai empurrar ele lá para o nível máximo de estoque. Tá certo? Aqui a gente consegue ver um ciclo completo. Ó. O estoque, aqui a gente tem um período de tempo de 6 meses, tá certo? 6 meses, e a gente tem um estoque máximo de 350. E o mínimo é de zero. Então, algumas empresas elas determinam um estoque mínimo, que também pode ser chamado de estoque de segurança, como sendo um amortecedor, né, para ele não chegar no nível zero. Então, alguma oscilação de demanda é não prevista, ela é absorvida pelo estoque mínimo. Quanto maior é o estoque mínimo, mais é a segurança que você tem. Entretanto, maior é o tamanho do seu estoque, tá? Então aqui, pessoal, a gente vê que o estoque ele começa a ser consumido, 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 consumido. Quando ele chega mais ou menos aqui em 2 meses e meio, ele baixou de 350 para 200 de quantidade. E aqui em 200 é um pontinho muito especial. É um pontinho em que, se ele fizer o pedido agora, quando o tempo de ressuprimento que o produto que o lote vai demorar para chegar, para esse produto chegar no seu almoxarifado e ser disponibilizado, ele vai ser o suficiente para você chegar no estoque mínimo, né? Então, ó, aqui o tempo de ressuprimento, a partir do ponto de pedido, que é designado por esse tracejado aqui, ó. Então, quando ele chegou 350, quando ele gastou 150, mais ou menos em 2 meses e meio, ele startou um pedido de compra de um novo lote de produtos. Então, mais 350 unidades daquele determinado produto. E passando esses 3 meses e meio necessários para completar o ciclo, né? Chegou um novo lote para começar tudo de novo. Então a gente vai ver o cálculo do tempo de a gente vai ver direitinho o que é o tempo de ressuprimento, o que é o ponto de pedido, o que é o estoque máximo, o que é o estoque mínimo, e o que é o lote de compra, que são aqueles critérios que a gente viu um pouquinho mais adiante. Ó, o estoque, o lote de compra. Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, o estoque mínimo ele é zero nesse caso, né? Mas em alguns casos eles estabelecem um estoque mínimo, por exemplo, de 50 unidades, 100 unidades, que seria que esse gráfico de serra ele flutuaria ali acima do estoque mínimo se tudo tivesse dentro do padrão. Então esse estoque mínimo, ele também chamado de estoque de segurança, ele ia absorver essas oscilações, tá ok? Bom, TR, tempo de reposição. Quando emitimos um pedido de compra, decorre um espaço de tempo que vai desde o momento da sua solicitação ao almoxarifado, colocação do pedido
colocação do pedido de compra e passando pelo processo de fabricação em nosso fornecedor até o momento em que receberemos e o lote estiver liberado para a produção. Portanto, o TR, o tempo de ressuprimento, ele é composto de 3 elementos. T1, tempo de elaborar e confirmar o pedido junto ao fornecedor. Tempo que o fornecedor leva para processar e integrar o pedido. E tempo para receber e liberar o pedido em nossa organização. Então a gente vê que T1 e T2, eles meio que dependem da eficiência administrativa dentro da nossa organização. Então T1 é o momento que o seu sistema de gestão de estoque ele vai começar lá a buzinar, ó, ponto de pedido. Então tem que fazer o pedido agora, porque senão o estoque zera no pedido de no zera, levando-se em consideração o tempo de ressuprimento, né, das compras passadas. Se você não fizer o pedido nesse momento, você vai chegar no estoque mínimo. Então ele faz o pedido, o analista de estoque ele vai dar uma checada, ele vai verificar, ele vai encaminhar para gerência de produção, gerência de manutenção, quem é dono daquele item, daquela matéria-prima ou daquele produto para fazer uma avaliação da demanda, ele vai fazer uma devolutiva e ele vai lá, vai fazer o pedido de cotação dentre os fornecedores, né? E vai receber os orçamentos, vai conferir, vai fechar o processo, enviar ele para autorização das gerências responsáveis, essas gerências aprovando, ele vai autorizar o fornecedor a produzir ou a enviar o produto. O T2 ele é externo, ele é um momento em que o fornecedor ele vai receber a autorização de fornecimento até o momento em que ele vai remeter, vai enviar o produto para você, o produto vai chegar na empresa, e T3 é o recebimento, a conferência do produto, a entrada na nota fiscal, até a disponibilização para dentro dos sistemas da empresa, né? Verificação da qualidade. Então depende da empresa quanto tempo que esse processo vai levar. Então a gente viu naquele primeiro exemplo do gráfico de serra que o TR era mais ou menos naquele caso, naquela situação, de 3 meses e meio, né? Então, um fluxo de produto que ele demorava 6 meses para ser consumido. Então, o lote de compra chegava, demorava 6 meses para ser consumido, 2 meses e meio mais ou menos. Startava o ponto de pedido, e mais 3 meses e meio era o tempo do produto estar chegando, do ponto de pedido até o produto chegar na empresa e ser disponibilizado para utilização. Ponto de pedido. É a quantidade que temos em estoque e que garante que o processo produtivo para que não sofra problemas de continuidade, enquanto aguardamos a chegada do lote de compra durante o tempo de reposição. Então, pessoal, ponto de pedido, ele vai ser igual ao consumo normal do material, multiplicado pelo tempo de reposição, ou seja, é quanto daquele produto eu vou precisar para dado aquele período, tá? Então, ó, pegadinha. Em algumas questões, o consumo ele é dado anual e o tempo de ressuprimento ele é dado mensal. Então você tem que estar adequando, né? Tem que estar tudo na mesma unidade. Então, se o consumo está mensal, o tempo de ressuprimento ele tem que estar mensal também. Então, normalmente ele é dado mensal. E mais o ES, estoque de segurança, que é o também chamado de estoque mínimo, né? Tá? Vocês vão ver de maneira intercambiada tanto as expressões estoque de segurança e estoque mínimo sendo utilizadas, tá? Significa a mesma coisa. Então vamos lá. O ponto de pedido ele vai ser o tempo necessário para você atender
o consumo daquele determinado produto durante o tempo de suprimento, mais o estoque de segurança. Vamos a um exemplo. Então, determinada peça é consumida em 2.500 unidades mensalmente. Sabemos que o tempo de reposição da peça é de 45 dias. Então, qual é o ponto de pedido, o PP, uma vez que o estoque de segurança é de 400 peças? Então, vamos relembrar a fórmula, né? Então, o ponto de pedido ele vai ser igual ao consumo vezes TR, tempo de ressuprimento, mais ES, estoque de segurança ou estoque mínimo, tá? Então ele está perguntando qual que é o PP. Ele está falando que o consumo mensal é de 2.500 unidades. Aqui ele está falando que o TR, o tempo de reposição, é de 45 dias. Posso colocar 45 aqui? Não, o consumo ele está sendo dado em mês e o tempo de ressuprimento ele está sendo dado em dias. Então eu tenho que estar normalizando isso, eu tenho que estar adequando, jogando para a mesma unidade. Então a gente sabe que um mês tem 30 dias, né? Então 45 dias é 1,5 meses, um mês e meio. Mais o estoque de segurança que é de 400 peças, tá? Então 2.500 vezes 1,5, eu sei que para mim ter estoque, o consumo que eu vou ter previsto durante o tempo que vai levar o tempo de ressuprimento é 3.750 unidades. Somando com o estoque de segurança, vai dar 4.150 unidades. Tá ok, pessoal? Mamão com açúcar? Moleza? Então, tem que lembrar da fórmula, e mais ainda, mais importante do que lembrar da fórmula é lembrar do que ela significa, né? Então, se vocês conseguirem visualizar de forma adequada o gráfico de serrote, vocês não vão ter problema com isso. Bom, o lote de compra, ele depende da política de estoque de cada empresa. Se você tem um lote de compra grande, você vai ter um estoque grande, né? Você vai ter bastante gasto com armazenagem, mas em compensação você reduz o seu custo de pedido, porque você vai ter que comprar menos produto, menos vezes, você vai ter que startar aquele ciclo de compras uma menor quantidade de vezes. Entretanto, tem que ver o ponto ótimo, né? Então, por exemplo, no nosso caso, Corumbá é uma cidade isolada, fica a 400 quilômetros da capital, Campo Grande, e de grandes centros urbanos, comerciais, industriais, fica bem afastado. Então, você pode ter uma política de estoque um pouquinho mais rigorosa para não estar paralisando as suas atividades, tá certo? Depende da política de estoque de cada empresa. Já uma empresa lá em São Paulo, por exemplo, dentro de um centro econômico muito robusto e muito dinâmico, você tem uma facilidade, um tempo de ressuprimento muito reduzido, então você pode trabalhar com lotes de compra menores e com um estoque menor. O estoque máximo é o resultado da soma do estoque de segurança mais o lote de compra, tá? Então, o estoque máximo, naquele primeiro exemplo do gráfico, né, do mínimo e do máximo do dente de serrote, a gente viu que o estoque máximo é a máxima quantidade que você tem em estoque. É aquele tracejado que fica lá em cima, né? Que no exemplo estava 350. Então, o estoque máximo ele deve suportar as variações normais de estoque em face à dinâmica de mercado com uma margem que assegure que o nível
de estoque não cresça e onere os custos de manutenção de estoque. Tá ok? Então, repetindo, estoque máximo é igual a estoque de segurança mais o lote de compra. Vamos a um exemplo. Qual é o estoque máximo de uma peça cujo lote de compra é de 1.000 unidades e o estoque de segurança é igual a metade do lote de compra? Olha, ele não te entregou de mão beijada. Fez um teste para ver se vocês estão atentos. Então, lembrar da fórmula, né? Estoque máximo é igual a estoque de segurança mais o lote de compra. O estoque máximo ele vai ser igual, ó, o lote de compra ele é de 1.000 unidades. E o ES, o estoque de segurança, é igual a metade do lote de compras. Então vai ser 1.000 dividido por 2, né? Vai dar 500. Estoque máximo é igual a 500 mais 1.000. Estoque máximo é igual a 1.500. Ok? Chuchu, beleza? Mamão com açúcar. É um conteúdo fácil, é um conteúdo tranquilo, mas eu recomendo que vocês façam exercícios, pratiquem, leiam, estudem para ganhar propriedade sobre ele. Estoque de segurança ou estoque mínimo é a quantidade mínima de materiais em estoque com a função de cobrir possíveis variações no sistema, que podem ser atraso de fornecedor, rejeição de lote de compra ou aumento na demanda do produto. Então, naquele exemplo do gráfico de serrote que eu mostrei para vocês ali em cima, o estoque de segurança ele era igual a zero. Então, não tem uma margem de erro para nenhum atraso, nenhuma variação naquele processo. Então, mas normalmente o mundo real ele não é tão perfeito, né? Então demora um dia a mais para tem um feriado prolongado na hora de receber o material, de checar a qualidade do material, aquele material está não conforme, ele não está dentro dos padrões de qualidade solicitados, ou o fornecedor ele demora um pouquinho para atender, o pessoal de compras, a cotação demora um pouco, fica um pouquinho mais enrolada, então sempre tem alguma oscilação que acaba alterando um pouquinho e a função de estar evitando impactos essa função ela é o estoque de segurança que cumpre. Bom, existem diversas metodologias para você calcular o estoque de segurança ou estoque mínimo, mas um dos métodos mais simples é o método do grau de risco, né? Então, quanto maior for o grau de risco, maior vai ser o percentual, o coeficiente de risco que você vai estar aplicando. Então, estoque de segurança ele é igual ao consumo médio do período vezes o coeficiente de risco. Quanto maior o risco, maior o estoque de segurança, nesse caso. Bom, vamos a um exemplo. Então, lembrando da fórmula, né, pessoal? Estoque de segurança é igual ao consumo vezes o grau de risco. Uma empresa necessita definir o estoque de segurança de um determinado produto que tem uma demanda média mensal de 600 unidades. Estoque de segurança é igual a 600. O gerente determinou que o grau de risco, o coeficiente de risco, é de 35%. Ou seja, o K é 0,35, né? Então, lembrando, pessoal, que a maior parte dessas fórmulas que trabalham com percentual, a gente tem que trabalhar com ele na forma de fator, né? 35% é igual a 35 dividido por 100, que vai ser igual a 0,35.
Então aqui a gente tem o nosso número na forma de fator. Então, 600, 0,35. Eu vou ter um estoque de segurança igual a 210 unidades. Então significa que ele vai estar atendendo ali o consumo, ele está sendo dado em meses, né? Ele é um consumo de 600 unidades mensais. Ele vai estar cobrindo mais ou menos ali um terço de um mês, né? Ele vai estar, o estoque de segurança ele vai estar cobrindo ali mais ou menos 10 dias. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo. O consumo de um determinado produto é igual a 3.000 unidades por mês. E o tempo de reposição, ele está pedindo ponto de pedido, né? Então vamos direto relembrar a fórmula do ponto de pedido. É igual a consumo vezes tempo de ressuprimento mais estoque de segurança. Consumo de um determinado produto é igual a 3.000. Consumo vai ser igual a 3.000. O tempo de reposição é igual a 20 dias. TR é igual a 20 dividido por 30 para transformar em mês, né? Vai ser 0,67. E o estoque de segurança, o ES, vai ser igual a zero. Qual é o ponto de pedido? Então, PP é igual a 3.000 vezes 0,67 mais zero. Vai ser 2010. O ponto de pedido vai ser 2.010 unidades. Então, quando ele chegar em 2.010 unidades, ele starta o pedido de compra. Se o pedido que chegou, se o pedido que chegou conforme o prazo previsto for reprovado no controle de qualidade, o que acontecerá? Bom, a gente já viu que o TR ele representa mais ou menos 2/3 do mês, né? Então, se de repente o pedido chegou e ele não pôde ser liberado por causa de qualidade, ele vai ser devolvido, a empresa provavelmente ela vai ter que lançar um novo TR, um novo pedido, e esse novo pedido ele vai demorar nos trâmites e nos fluxos normais, ele vai demorar 2/3 do mês, né? Ele vai demorar 20 dias dos 30 para ser atendido. Então a empresa vai ficar com ausência desse material, sem nada desse material, durante 20 dias. Mas normalmente as empresas elas têm procedimento para isso. Então, no mundo real, você pula etapas, né? Você vai lá, compra o produto mais caro de forma emergencial, o fornecedor que tiver o produto a pronta entrega, tiver o produto para entrega mais rápido possível, para você não deixar a sua atividade desguarnecida, né? E também depende do nível de criticidade daquele item dentro do seu processo. Bom, alguns exercícios. Aqui nesse nossa aula online, eu vou estar passando menos exercícios para vocês, mas depois vocês vão ali no jogo de slides que está postado no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, da disciplina que vai ter mais exercícios. Então façam e pratiquem. Então, para responder a questão, considere o diagrama e as informações apresentadas abaixo para um modelo de reposição contínua. Então, ó, a gente vê o gráfico do mínimo e máximo aqui, né? O gráfico de serrote.
Então aqui é a quantidade de estoque e aqui no eixo X o tempo. A gente tem o estoque máximo aqui em cima. A gente vê aqui o ponto de pedido. E a gente vê aqui o estoque de segurança, que vai absorver as oscilações. Tá certo? Então aqui a gente, por exemplo, do ponto de pedido até o estoque do ponto de pedido até o estoque mínimo é o TR, né? O tempo de ressuprimento. Então vamos lá, vamos ver o que diz o exercício. Um item de estoque tem uma demanda de 500 unidades mês. Consumo 500. Sendo que também mantém 100 unidades em estoque de segurança. O tempo de atendimento é 5 dias úteis. Aqui a gente já vê que não está redondinho. Ó. Supondo que o mês tenha 20 dias úteis. Então, ele me dá o consumo mensal, eu tenho que transformar esses 5 dias úteis em mensal. Mas ele ainda me dá outra informação, que o mês de dias úteis considera 20 dias, né? Então o TR vai ser 5 sobre 20, que vai dar 0,25, né? Ou seja, um quarto do mês. Supondo que a quantidade comprada seja em lotes de 1.000 unidades. Aqui ele está falando do lote de compra, né? O ponto de pedido pessoal, a fórmula do ponto de pedido não tem lote de compra, tá certo? Então esse exercício ele te deu uma informação a mais para te confundir. Então lembrando, ponto de pedido é igual ao consumo vezes tempo de ressuprimento mais estoque de segurança. Ponto de pedido é igual a 500 vezes 0,25 mais 100. O ponto de pedido ele vai dar igual a 225. Chuchu, beleza? Mamão com açúcar, pessoal? Tranquilo, não pode se apavorar. Tem que fazer bastante exercício para estar tomando posse, tomando propriedade do conteúdo. Vamos para o próximo. Bom, é uma questão de concurso de 2019. O ponto de pedido é um cálculo muito utilizado na administração de materiais. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa que apresenta quais as informações corretas a respeito do ponto de pedido. O cálculo do ponto de pedido considera o consumo médio? Correto, né, pessoal? Vamos para a fórmula aqui, né? Ponto de pedido é igual a consumo médio vezes tempo de ressuprimento mais estoque de segurança. Considera o consumo médio? Considera. O cálculo do ponto de pedido considera o tempo de reposição? Correto também, né, pessoal? O cálculo do ponto de pedido considera o estoque de segurança?
Correto. O cálculo do ponto de pedido considera o lote econômico de compras? Errado, né? É o mesmo raciocínio que a gente utilizou para o exercício anterior. Então, as assertivas corretas, elas são a 1, a 2 e a 3. Então, a alternativa B, apenas a 1, a 2 e a 3. O estoque de segurança é primordial para muitas organizações no sistema de controle por quantidades fixas. Sobre o estoque de segurança, pode-se afirmar que se trata de uma quantidade, alternativa A, pré-estabelecida de material cuja finalidade é impedir ou tornar mínimas as consequências decorrentes da variação da demanda e do tempo de ressuprimento. Ok, a A ela tá bem coerente, né, pessoal? Mas às vezes nas bancas de concurso a gente tem que ver qual que tá mais correta dentre as questões. Então a A ela tá ok. O estoque de segurança é variável pela ação da demanda, sendo composto e calculado de acordo com o período de sazonalidade. Então, tá errado, né? Então, existem metodologias de previsão de demanda que até podem levar em consideração um aspecto da sazonalidade, mas o cálculo do estoque de segurança não é essa é a finalidade, né? Ele funciona como aquele amortecedor, né? Entre o momento que o lote de compra chega, o pedido chega, em teoria, startado lá no ponto de pedido, ele vai chegar ali no estoque de segurança. Então, aquela distância dele até o zero vai ser um amortecedor para se algum problema acontecer. O estoque de segurança é volátil, que serve como referente para avaliar a quantidade em estoque disponível baseado no método da reposição variável. A máxima admissível em estoque, tanto em termos físicos, nada a ver, né, pessoal? Então tá muito claro aqui, alternativa A. E é isso aí, pessoal. Bons estudos, um abraço para vocês e até a próxima.